Muito bem, então, o blog do Gerson está conversando com o prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci. Tudo bem, prefeito? Bem, Gerson, prazer em falar contigo. Tudo bem. Prefeito, nós estamos entrando no último ano da administração Fedoca Evandro. Passados esses 3 anos, você acredita ter atingido, assim, que percentual do seu plano de governo? Olha, Gerson, eu sem querer fazer aquele choro que a maioria dos políticos faz, né? Mas nós pegamos a fase do impeachment, nós pegamos o governo provisório do presidente Temer e nós pegamos a organização do governo Bolsonaro. Então, tudo foram momentos de convulsão. E isso fez com que as coisas em Brasília meio que estagnassem. Nós tentamos durante 3 anos obter alguma coisa do Estado e da União em relação a obras importantes e prioritárias aqui em Gramado. Não conseguimos, então por isso que nós, no final do ano, lá por outubro, nós ingressamos com aqueles projetos de lei para ver se nós faríamos essas obras com recursos próprios. Só fizemos aquilo por conta da negatividade que recebemos do governo federal e do estadual. Você tem uma ideia, assim, de percentual atingido, prefeito? Bem menos do que eu esperava por conta dessas crises todas, né? Por conta. Agora, o meu principal objetivo era incrustar nas mentes e nos corações dos gramadenses princípios de sustentabilidade, né? Gramado não podia se desencaminhar mais do que estava. Nós estávamos, Gerson, na meu juízo e a juízo das pessoas nas quais eu confio, nós estávamos virando uma cidade comum, né? Aqui eram construídos prédios totalmente impessoais, que se pode construir em qualquer local do mundo. E eu sempre disse, não, Gramado, o prédio tem que ter as características de Gramado, ele tem que homenagear a natureza, ele precisa se integrar à nossa cultura, sob pena de Gramado se transformar numa cidade ordinária. E isso faria com que, certamente, estava fazendo com que as pessoas começassem a não mais admirar essa nossa manta verde, essa nossa paisagem, e ter Gramado como uma cidade que estava se tornando uma cidade comum. Isso que você relatou agora pode ser considerada a sua maior obra, então? Eu acho que é a transformação dessas consciências. Eu te diria assim, ó, a gente tomou decisões importantíssimas, né, em relação ao Parque dos Pinheiros. Eu destacaria também aqui do Parque Quinor, né, da Aldeia do Papai Noel. Aquilo ali só está ali por conta de um decreto, por meio do qual nós transformamos aquilo num bem patrimonial indisponível, né? Houve o tombamento daquele imóvel, 9,9 hectares. Senão, hoje nós estaríamos ali com prédios desfigurando, machucando aquele pedaço de céu que nós temos no centro de Gramado. Então, tudo isso é uma questão de filosofia, de concepção. Se o gramadense não cuidar da sua cidade e, não, e permitir que se construa aqui qualquer tipo de empreendimento que não tenha as características de Gramado e que não sirva de moldura para a nossa natureza, nós vamos perder Gramado como sendo um centro de atração, como diversas cidades do Brasil. Me dispenso de citá-las, como diversas cidades do Brasil se desfiguraram e hoje perderam o que tinham de melhor. Sem entrar em detalhes ainda, prefeito, das obras que estavam, nos projetos que estavam na Câmara de Vereadores, podemos dizer que 2020, que é um ano eleitoral, será um ano de obras para a Prefeitura? Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos com obras aí que são feitas com recursos próprios, né? Nós tivemos a paralisação ali da linha Ávila por conta também da interrupção dos repasses do governo estadual, mas nós conseguimos colocar dinheiro do município, né? Nós estamos com a quinta etapa da Avenida Borges, que é um mistério bárbaro na medida em que nós, fazendo o cumprimento da quinta etapa, constatamos que a quarta etapa não estava pronta, né? Não existia tubulação, é aquela coisa, né? O que não é visto não é lembrado. Então,
Quando nós fomos encontrar a quinta etapa com a quarta, nós vimos que não haveria como ligar. Então tivemos que abrir toda a quarta com recurso da prefeitura. Isso não é nada, são mais de 2.800.000 que nós gastamos para consertar o erro. E também nós temos a prioridade de deixei até um projeto lá em Brasília importante, que tem a ver com esgotamento sanitário. O Fedoca é pré-candidato à reeleição? Olha, nós temos eu chamo de mosaico, né, que é a nossa coligação. Eu sei que os partidos vão iniciar agora, proximamente, contatos para ver se a gente mantém essa união. Eu desejo muito que se mantenha. Agora, eu te digo com toda a franqueza, Gerson, eu tanto sou candidato como não sou. Eu não tenho problema em não ser candidato. Nenhum. Eu não vivo de vaidades, não preciso desse emprego. Então, para mim, é um sacrifício honroso e prazeroso que eu faço, na medida em que eu estou tentando imputar ao gramadense um novo pensamento sobre o futuro de Gramado. Se tiver que ser outra pessoa, não tem problema nenhum. O Fedoca tem sua atividade e vai tocar a sua vida. Mas o Fedoca, no caso, seria pré-candidato, mantendo a coligação com os mesmos partidos. Fora isso, não. Não, o desejo, inclusive, é agregar, né? Nós temos aí a agregar mais. Eu tenho, assim, bons amigos, por exemplo, no PSDB, né? Que eu gostaria muito que se integrasse. Gostaria demais. O PSDB hoje representa uma nova opção para Gramado, uma opção que está amadurecendo, que adquiriu um nível, né, de credibilidade, e outros tantos partidos que existem conversas já com o PSDB? Eu sei que alguns partidos já entraram, mas extraoficialmente não. Oficialmente, perdão, não. O que eu sei é que alguns líderes de alguns partidos da nossa coligação entraram em contato, mas eles entraram em contato como partidos e não como coligação. Nesse ponto, o PDT ele busca respeitar a ética da coligação, né? O PMDB não aborda nenhum partido como o PDT, perdão, não aborda nenhum partido como o PDT, ele aborda como coligação, porque nós não queremos esse protagonismo que possa criar conflitos dentro desse mosaico de partidos que fazem parte da nossa ligação. Tem muito se comentado, Fedoca, que nos bastidores que o nome do secretário Flávio Souza poderia ser o vice do Fedoca numa eleição deste ano. Isso procede? Olha, o PMDB já me comentou isso e eu estou deixando essa conversa ter o seu curso. Eu não participo dessa discussão. Acho que o PMDB tem o direito de indicar, os outros partidos também têm o direito de indicar. Nós temos que colocar tudo isso, tanto prefeito quanto vice, temos que colocar tudo isso numa mesa redonda, e dentro dessa reunião nós decidirmos o que é melhor para a coligação, o que é melhor para Gramado. Muito bem. Fedoca, se viu que muitos projetos, até os próximos projetos agora para 2020, vão depender muito da Câmara de Vereadores. Por ser um ano eleitoral, a oposição poderá dificultar. Como é que você pretende administrar essa provável situação de diálogo, principalmente com os vereadores da oposição? Olha, Gerson, fazendo o que eu fiz no final do ano, né? Eu fui chamado lá para uma reunião com a bancada da oposição e lá se acertou. Saímos de lá com uma harmonia plena. Eles pediram que eu tirasse do rol de imóveis a serem vendidos determinados bens, e eu retirei. Por quê? Porque eu não quero conflito, né? Eu até achei que aquilo era uma sinalização de que eu tirando, eles aprovariam. Que eles me pediram: Fedoca, faz por nós agora e depois nós fazemos por ti. Muito bem, eu tirei a pedido deles. Agora, eu não sabia, eu tinha plena esperança de que fosse aprovado. Eu não sabia que, mesmo eu tirando os imóveis, eles iam negar.
E eu não vejo sentido eles me pedirem, Gerson, para tirar os imóveis, se eles iam negar. Se eles vão negar, não precisa tirar, nem incluir nada, tá negado, né? Mas eu quero continuar o diálogo, porque o diálogo é a minha fortaleza. Eu só acredito na política através do diálogo. Eu não tenho, nesses 3 anos, tu não me ouviu criticar, sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista da razão, o que eu não, o comportamento dos vereadores. Eu jamais reuni a bancada da situação para exigir, para determinar que eles façam ou deixam de fazer alguma coisa. Jamais fiz isso. Sempre foi através do diálogo. E é o que eu faço com a oposição. Eu não acredito que um diretor partidário ou um chefe de um executivo determine para um outro poder o que deve ser feito. Isso aí é um cápsule de minutos, isso aí é uma demonstração de desrespeito ao poder legislativo. Mas eu vou continuar com esse diálogo e eu espero que ele seja proveitoso para Gramado, né? Agora, se a gente tiver fundamentos como aqueles utilizados na votação, aí eu vou ter que manifestar a minha divergência, né? Eu não posso aceitar, por exemplo, a alegação de que, só no 4º ano é que tu fizesse isso, Fedoca. Evidente que eu fiz no 4º ano, aliás, foi no 3º, foi lá em outubro. Mas por que eu fiz isso? Porque eu tentei de todas as maneiras, Gerson, obter esses recursos com a União e com o Estado. Com essas revoluções, com essas ebulições que existiram lá, impeachment, como eu já falei no início da entrevista, mudança do governo do Estado, não foi possível. Por isso que eu recorri. E cá para nós, eu poderia ter pedido esse financiamento no primeiro mês de governo, mas eu teria que enfrentar a oposição ao dizer assim, mas pelo amor de Deus, tu não vai tentar isso aí via governo estadual e via governo federal? Tu já vai contrair empréstimos? Não, eu tentei de todas as maneiras fazer isso aí sem contrair empréstimo, não foi possível, né? O que eu não posso, digamos assim, ficar conformado é pelo fato de que, poxa, essa prática existe, né? Agora mesmo, aqui no nosso vizinho município, foram dois financiamentos, um atrás do outro, aprovados, não teve problema nenhum. O governo passado, Gesto, pediu financiamento para pavimentar estradas e foi aprovado por unanimidade. Fedoca, logo no início da sua administração, você recebeu a visita dos diretores da Corsã. Muitas promessas assim de investimentos pela companhia foram feitas e até hoje o problema da falta d'água em Gramado ele continua e, como todos observaram, se agravou muito ainda no final do ano passado. O que o prefeito Fedoca pretende assim fazer para dar digamos, um basta, uma solução nisso tudo, uma solução mais imediata, né? As circunstâncias que cercam o município nessa questão com a Corsã, elas são extremamente desfavoráveis. Por quê? Porque nós não temos condições de municipalizar a água, na medida em que Gramado não tem dinheiro para indenizar essas adutoras todas. Veja só, a água de Gramado, ela a fonte é São Francisco, o tratamento é em Canela, só vem para Gramado depois de passar por esses dois estágios, 2 etapas. Então, não é assim, né? Eu não vou fazer o que fez Novo Hamburgo, por exemplo, né? que municipalizou, agora está com o chapéu na mão pedindo para a Corsã retomar e devendo 200 milhões de reais. Então, eu não vou fazer essa irresponsabilidade. Mas o que tem se visto? A Corsã é o órgão que mais entende de esgotamento sanitário e de abastecimento de água aqui no Sul. Não tenha dúvida, eles são técnicos, são bons. O que falta? Planejamento, né? E eu sempre peço, e agora eu recebi, até com muita veemência, da direção de operações, um plano para a partir do dia 15 até o dia 30 de janeiro, ele vai dar um plano emergencial para abastecimento de água, né? Nós temos aqui a nossa questão do sanitário também. Nós verificamos que muitos gramadenses estão instalando
o seu esgotamento de forma clandestina, em locais inadequados. Isso tudo por quê? Porque virou uma prática. Mas essa prática, só por ser usual, não significa que seja legítima, que seja verdadeira. Nós precisamos pedir para o gramadense nos ajudar, denunciando, fazendo com que eles cumpram a sua parte, e nós vamos, diretamente com a Corsã, fazer com que eles melhorem. Esse contrato é de 2004, Gerson, né? Está em pleno vigor. Talvez lá em 2004, né? Eu tenho jornais de 78, Gerson, dizendo que está faltando água em Gramado. 1978. Então é uma coisa recorrente, né? Só que assim, ó, nos últimos 3 anos, nunca a Corsã fez em pouco tempo tanto. E mesmo assim falta. Isso significa que Gramado cresceu de forma desordenada. Sobretudo na área da locação por temporada, né? Essa tem sido o nosso grande problema. E as pessoas mais simples são exatamente aquelas que sentem o desabastecimento, por não terem reservatórios, por não terem as suas caixas d'água. Então, nós queremos entrar, eu estou com um projeto aí para fazer uma campanha para adquirir a caixa d'água mediante financiamento longo, né? Sabe quanto é que custa uma caixa d'água de 1.000 litros, meus amigos? R$ 299. Então, não é uma coisa impossível de ser adquirida. Nós temos que nos prevenir. Mas a minha notificação escrita para a Corsã foi muito forte. Eu acho que tu conhece os termos, né? Eu os ameacei de medidas administrativas e judiciais, caso perdurasse aquela situação. E eu espero que agora esse plano emergencial que vem a partir do dia 15 já contemple, se não a solução, mas pelo menos o aplacamento dessa crise de desabastecimento que é recorrente desde pelo menos os anos 70. Perfeito. A polêmica da semana, então, foi os 2 projetos rejeitados na Câmara de Vereadores. Um deles já comentou sobre a venda de imóveis, o outro sobre o empréstimo de 35 milhões. Como é que o prefeito recebeu essa notícia? Olha, eu te confesso que eu tinha uma boa expectativa, né? Inclusive pelo resultado da nossa reunião lá, que foi na véspera lá do Natal, acho que foi dia 22, 23. Mas a Câmara resolveu, a bancada da oposição resolveu votar contra. É do jogo, né, Gerson? Democracia é isso, né? E eu aceito o resultado porque eu sou um democrata. Eu defendo a liberdade da Câmara de pensar de acordo com as suas convicções. O que eu discordo é dos fundamentos pelos quais isso aconteceu, né? Isso eu acho que a Câmara, a bancada da oposição, ela se equivocou ao utilizar aqueles fundamentos para dizer não. E isso tudo gerou aquela reação. Desculpe estar lhe interromper. O único vereador da oposição que subiu à tribuna para defender o voto foi o vereador Volney da Saúde. E ele comentou até que seriam mais obras que não seriam concluídas. Como é que o senhor recebeu isso? Bom, obras que não são concluídas, quantas nós pegamos? Mas tem problemas em não concluir a obra? Tem. Mas o maior problema é não iniciar as obras. Esse é que é o problema, porque essas obras seriam iniciadas com recursos disponibilizados. Gramado já está, desde o ano passado, cadastrado no BNDES, prontinho para receber esse dinheiro, ou seja, uma coisa que possivelmente a maioria dessas obras seria terminada ainda esse ano. Mas se não terminasse, qual é o problema? Teria verba disponível, uma conta específica para aquela obra, o outro governo termina, não tem problema. Eu não preciso inaugurar as obras que eu começo. Eu não sou vaidoso a esse ponto. Nem quero ser homenageado, porque eu estou cumprindo a minha obrigação. Agora, esse fundamento é completamente descabido. Não vão terminar, essa obra vai ser inacabada. Bom, ele que fale por ele. Na minha ótica, eu estou fazendo das tripas coração para acabar obras, inclusive obras que foram deixadas para o nosso governo com uma nota de reprovação da Corregedoria Geral da União, que hoje chama-se Controladoria. Por quê? Por causa de escândalos, que é o caso do ginásio da Várzea Grande.
né, que a prefeitura teve que assumir, aquilo era do Ministério dos Esportes, uma obra do PAC que iniciou, o PAC da Copa, que iniciou 3 meses depois de encerrada a Copa. Mas não, eu alguma vez falei alguma coisa? Não falei nunca disso. Sempre fiquei quieto. E estou atrás. Eu fui, graças a uma interferência de um ministro, eu fui recebido pela Controladoria Geral da União, e lá me disseram que não tinha mais verba da União para aquela obra. Não tinha, estava acabada, por causa dos escândalos. Eu disse assim, mas, porra, é uma obra que tem 56% já terminada, vocês têm um dó Revertemos, Gerson. Revertemos isso, e saiu uma outra nota da Controladoria Geral da União dizendo que está liberado. Fui na Secretaria, então, Ministério dos Esportes, fui na Secretaria dos Esportes, está liberada. O nosso prazo era fazer agora, no final do ano, a Copa das Nações. Ou seja, 8 países do mundo jogando vôlei ali no ginásio. Não sei, dizem que ficará pronto. Mas eu sempre acho que no direito público na administração pública, as coisas não podem ser previstas como são na atividade privada. Né? Pode acontecer. Veja só, aquela antiga empreiteira que estava lá, ela pediu desistência da obra. Ela tirou o chapéu, atirou o boné no ringue, né? Atirou a toalha no ringue, como se diz. Aí nós, tá bom, se ela não quer, a gente não pode obrigar. Ela falou, pagou multa e tal, e tal, e tal. Fizemos nova licitação, quem é que participou? A empresa que havia desistido. Nada contra, mas tu viu como é inusual, é uma coisa assim, paradoxal. E essas obras que se contemplavam dentro desses projetos, a prefeitura tem recursos para dar andamento ou não? Nós estamos tirando. Por exemplo, a 4ª etapa, nós terminamos com recursos próprios, 2.800.000. O caso do Lago Negro. A prefeitura gastava R$13 mil para alugar um pedaço do céu para um cara explorar. Lá os barquinhos. Esperamos encerrar o contrato, fizemos uma nova licitação, bem rigorosa, dentro de princípios éticos rígidos. O que aconteceu? De menos 13 que a prefeitura despendia por mês, nós passamos a ganhar 104 mil. Então, dá para fazer as coisas sérias, né, e dá para ter lucro. Eu acho que só isso já é uma grande vitória. Parque dos Pinheiros. Eu, no dia 4 de janeiro, recebi, nessa sala onde a gente está conversando, recebi a Caixa Federal dizendo que não tinha mais verba para... Estava cortada todas as verbas por Parque dos Pinheiros, uma obra de 2004, né? 2004. Não, 1984. Eu quando fui vice-prefeito em 88, já tinha 4 anos essa obra, né? E já tinham sido desviados $4 milhões, sem ter um tijolo levantado lá dentro. Nós terminamos, estamos mantendo lá a suor e sangue, estamos mantendo aquele lugar lindo, fazendo com que todas as visitas sejam monitoradas, porque nós não podemos admitir que aquilo seja liberado pura e simplesmente, porque alguma pessoa pode fumar lá dentro, pode incendiar aquela mata virgem que tem lá, sujar, poluir. Então, nós estamos lá agora, queremos entregar para uma concessionária que honre as melhores tradições, né? Por sinal, a nossa estrada, que ia passar, era do Parque dos Pinheiros até a divisa com Canela, era um plano de asfaltamento, que estava dentro desse pacote dos projetos que nós enviamos para a Câmara. Nós íamos fazer com que as pessoas pudessem ir de Gramado à Cascata do Caracol pelo Parque dos Pinheiros, olha só. Não precisaria fazer toda essa volta, pegaria um atalho. Infelizmente não vai dar. E tem como buscar recursos para isso ainda, esse ano ou não? Nós tivemos agora em Brasília, e o governo está se organizando, né? Já conseguimos uma verba boa para Páscoa, deixamos lá um projeto também de quase 9 milhões para saneamento básico, envolvendo aqui o bairro Jardim e parte do bairro Planalto. Temos também
aquele projeto grande ali da linha Tapera, que ficou lá, né? É um projeto de 2017 que simplesmente sumiu, viu como é que é essas trocas de governo? Sumiu do Siconv, dos dados lá, ela nem existe mais. Nós tínhamos esse recurso praticamente garantido pelo então ministro do Turismo. Tiramos foto, tudo direitinho, depois houve um contingenciamento do Ministério do Planejamento e agora nós tivemos que reiniciar porque sumiu. Sumiu lá dos arquivos do Ministério do Turismo. Muito bem. Prefeito Fedoca, obrigado aí por esse bate-papo aí nesta manhã. Alegria falar contigo, estou sempre à disposição. Uma saudação a todos os teus acompanhantes, o teu público. Estou sempre à disposição para esclarecer coisas do interesse da cidade. Muito bem, então, esse foi mais um bate-papo aqui no blog do Gerson, hoje com o prefeito Fedoca Bertolucci. Até a próxima.